Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, agora com o Sinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino, aqui no estado de Santa Catarina, toda quarta-feira aqui conosco no Floripa em Foco. E é com muito prazer que recebemos mais uma vez o atual coordenador estadual do Sinti, recém-empossado, o professor Alduir Kremer. Bem-vindo, professor. Tranquilo? Obrigado, Silvio. É um prazer poder estar aqui, aqui em companhia do Robson, nosso novo integrante da Executiva Estadual, nosso secretário de Assuntos Jurídicos. Nós vemos aqui hoje pela Bem-vindo, Robson. Participação dele hoje. Muito obrigado pelo convite. Esperamos passar algumas informações, que é de grande importância para os professores, que o momento é difícil, Difícil? O momento é difícil. Difícil é se não tivesse ninguém aí para batalhar, para falar coisas que a gente precisa ouvir. Aí sim a gente estaria no mato sem cachorro. Robson Cristiano da Silva, então, é o secretário de Assuntos Jurídicos do Sinti, recém-empossado. E você é lá de Campos Novos. Onde fica Campos Novos, Robson? Campos Novos fica na região do meio-oeste catarinense, Bem no meio do estado. Isso, bem no meio do estado. Não era para lá que teve um deputado que queria mudar a capital uma vez? Era ali perto, né? Curitibanos, Campos Novos. Curitibanos. Ia ficar bom para Campos Novos, né? Se Ia fosse ficar lá. bom. Ia ficar ruim para nós, né, Alduir? Mais ou menos. Mais ou menos. O Alduir, que é lá de São Miguel do Oeste. Eu preferia que fosse naquela região aí já. Pela lógica, centralizado seria melhor, né? Mas o custo de mudar uma capital agora, isso já é outro debate. Aí não teria como debater uma coisa dessas, né? O Robson, e você é, lá em Campos Novos, assistente de educação, esse é o nome da função? Que aí você não estava em sala de aula, mas estava na gestão, na administração. Exatamente. E agora está liberado para atuar no Sinti. Isso. Fiquei como conselheiro aí 2 mandatos aí na Regional de Campos Novos, aprendendo um pouco também na Regional. E daí apareceu a oportunidade aí, eles convidaram a gente para participar dessa chapa, desta nova gestão, e vamos trabalhar, Vamos trabalhar, Você acha importante participar da vida sindical assim? Eu acho assim que hoje essa questão sindical é tão importante como qualquer questão política que você possa falar. Porque o trabalhador hoje, ele precisa de um amparo, E esse amparo... Mais do que nunca, né, Robson? Mais do que nunca. Mais do que nunca, porque a pauta dos trabalhadores vai passar por um longo processo agora de lutas, Acredito que vá sofrer muito por alguns anos, Já estava sofrendo e agora vai sofrer. Agudizou, Ficou mais aguda. Então, assim, mais do que nunca o sindicato é fundamental na vida de qualquer categoria, não só de professores, Mas, se tratando de nós professores, o sindicato é parte importante. Muito bem. Você recomenda que todos um dia deem a sua contribuição, tenham a sua experiência, então, no sindicalismo? Eu acho, assim, que é importante as pessoas estarem amparadas por algum setor, Então, assim, o sindicato ele oferece muita opção, oferece esclarecimento, oferece um jurídico que possa defender o professor em muitas situações. E eu acho assim que mais ainda do que tudo isso é importante que o professor ele se veja como um trabalhador, que é um problema nosso hoje. Não se encaram Muitos como professores não se vê nesse perfil de trabalhador. Então, a gente tem um pouco de dificuldade nesse trabalho, mas esse é um grande problema que o professor não se vê como um trabalhador. Por que isso será, Robson? Eu acho que dentro da escola, falando da nossa região, assim, do oeste, assim, para fundamentar mais, tem alguns professores que, porque tem um apartamento, porque tem uma vida melhor, mais tranquila, mais assegurada, quando a gente passa a conversar com alguns assim, dá a impressão que eles não têm assim
essa consciência que ele é um trabalhador como os demais, né? Não que isso seja regra, né? Mas isso atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco, né? Certo. Bom, ao seu momento, todo mundo vai despertar a sua consciência, né, professor? No seu momento, no seu lugar, ninguém vai ficar sem. Eu imagino que isso esteja muito relacionado a uma herança cultural. Se trabalhou muito a ideia da vocação, né, e não da profissão no setor do magistério. Essa vocação, ideia, professor, ela foi muito difundida, né? E também uma outra questão que em parte o Robson já colocou é a questão assim de que as trabalhadoras em educação especial, muitas delas num período histórico foram pessoas assim, esposas de empresários, esposa de agentes políticos, pessoas que não estavam assim com necessidade da sua sustentação, sua sobrevivência econômica ligada ao seu trabalho na educação. E para essas pessoas, muitas vezes não tinha esse caráter, né, de profissão, de trabalho, ligado a essa questão da sustentação da sua família, assim por diante. E eu acredito que alguns viés estão relacionados a isso, né? Então, muitos, como o Robson vinha dizendo, têm uma autovisão de que elas não fazem parte desse mundo, né, do trabalho, desse mundo da classe trabalhadora e inclusive da luta sindical pelos direitos, né? Só que aí quando começa a ver esse despertar, as pessoas se dão conta, né, que quando tem prejuízo no seu salário, quando tem ataques do governo, né, que realmente isso é uma realidade e que somente se nós nos organizarmos, tiver engajamento, né, tiver unidade na classe, a gente pode reverter esses processos, inclusive ter conquista ou evitar, né, em muitos casos nós temos conseguido evitar maiores perdas, maiores ataques. Agora, inclusive, depois o Robson vai falar, né, ele já citou que estamos tendo enfrentamentos duríssimos a nível nacional, aqui no estado também, né, na semana passada com um ato aqui e assim por diante. Então, é um processo que em nenhum momento nós podemos deixar de estar alerta, porque senão nós, enquanto classe, sofremos os ataques. Se não se organizar, Robson, eu acho que mais do que despertar a consciência de classe trabalhadora no meio dos professores, é despertar a consciência no meio de todos os trabalhadores de que eles constituem uma classe, né? Porque, por exemplo, o PLC 257, que é esse da renegociação da dívida dos estados para com a União, né? Se as pessoas não se unirem para tomar consciência do que é o PL 257, todos vão pagar um alto prejuízo, não vão? É verdade. Além de que o governo Temer, né, ele estava tentando encaminhar ou inserir a PEC 241 na 257. O que é a 241? A 241 é um projeto de emenda constitucional, tá? Essa emenda constitucional é a que vai dar mais prejuízo para o trabalhador. Mais ainda do que essa 257? Mais ainda do que a 257, tá? O que é essa? A 241, para você ter ideia, para a gente se orientar e que todos os professores também prestem atenção e busquem essa informação, porque é importante saber agora. Agora é o momento de saber, de entender, porque agora está acontecendo. Como a gente participou a semana passada em Brasília, e a gente não viu coisas boas. Você estava em Brasília semana passada? Era um seminário? Era um seminário da Confederação Nacional da CNTE. Da CNTE, né? Mas a gente acabou intervindo na Assembleia devido ao momento, né? Então a gente meio repartiu o nosso seminário e o enfrentamento lá na Câmara, né? Só que lá na Câmara não deixaram entrar, né? Se trata da casa do povo, mas eu não sei que povo que tem direito a entrar lá, né? Então assim, mas assim, o professor tem que estar ciente do que está acontecendo hoje. O que é a PEC, o que é a PL. É importante ele saber hoje,
Por quê? Porque o enfrentamento é hoje. Os direitos serão tirados hoje. Hoje, que eu digo, é nos próximos dias ou nessa próxima semana. Aprovadas essa PL Exatamente. e essa PEC. A PL 257, ela foi encaminhada pela Dilma 25 de maio, certo? Dia 13 de julho, ela foi aprovada em regime de urgência, certo? Maio, junho, julho. Dia 13 de julho, na Câmara dos Deputados, né? Deve ser apreciada agora nos próximos dias, né? Pelo Senado. Pelo Senado, pelos deputados, né? A PEC foi enviada 16 de julho, né? Pelo interino que era o Temer, né? Que é o Temer, né? Ainda está analisado nas comissões, né? Mas assim, a 257, como se trata de um projeto de lei mais antigo, né? Já tem um bom tempo, né? Ela trata do quê? Especificamente, assim, no geral, para os professores entenderem, né? E da forma que puderem, né? Lutarem né? e se posicionarem, né? E ir para o enfrentamento, né? Porque o sindicato, ele pode ajudar, ele pode colaborar, ele vai para o enfrentamento, ele vai. Mas todos temos que ir. Porque isso não é só para a classe dos trabalhadores em educação. É para todos os serviços públicos do Estado, do Brasil, né? O grosso da população está sujeito a população. pagar a conta dos desmandos políticos. Exatamente. Não concede vantagem, o reajuste, suspensão e admissão de contratação, né? O regime de previdência vai alterar muito. Não pode se aposentar com De 11, né? O regime da previdência e a contribuição previdenciária, ela vai aumentar assim, pausadamente, nós não vamos sentir. Mas em 2, 3 anos vai passar de 11 para 14. A contribuição da A contribuição. De 22 para 28. Então, momentaneamente, a gente não vai sentir o reflexo, né? Agora, quando a coisa... Somando tem tudo, um grande valor ali. Exatamente. Então, isso vai vedar muito, vai atrapalhar muito. Redução de gastos, reajuste, remuneração, não haverá aumento real, né? E os professores têm que saber do que se trata. Não é brincadeira, a coisa é muito séria. Estão mexendo legal nos Estão direitos. mexendo no bolso de todos, né? E assim, a PEC, que é essa proposta de emenda curricular, proposta de emenda constitucional, ela vem para acabar de uma vez, né? Que isto é o que o Temer propôs, né? Tá? Corresponde a gastos com serviço público. A principal desordem desta PEC é a questão da despesa primária, que é o congelamento de todos os gastos públicos. Não pode mais acrescer nada. Isso vai ser Desastre. um desastre. Tá? Então a situação é grave, né? A gente espera assim que os professores também se informem mais sobre isso, né? Professor Alduir, professor que tem uma visão filosófica até bem abrangente, por que será que estão fazendo esses cortes todos? Por que evitar esses gastos todos? O que está acontecendo aí para tentarem impor umas medidas dessas? São várias questões, né? Mas fundamentalmente o que o governo pretende é criar um maior fôlego nas contas públicas. Esse é o argumento utilizado, né? Não há folga para investimentos, né, segundo o que investimentos o próprio públicos diz. E é preciso melhorar essa questão. Agora, é interessante observar que aonde é que ele atua, né? Ao invés, por exemplo, de evitar a renúncia fiscal, né? Essa seria uma maneira de melhorar as contas públicas, né? De atuar sobre as taxas de juro, porque veja que a PL 257 é um projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos estados. Portanto, o que está em debate aí são as dívidas, mas não tem nada que se fala aqui em renegociar a dívida. Ao contrário, o que a lei fala só é de restrições, né, dos investimentos e em algumas áreas específicas. Em algumas áreas específicas que é das políticas públicas. Né? Tudo que for política pública está sujeito a corte. Saúde e educação em especial. Aí é que está o grande ataque da lei.
né? Então, ao invés de você criar mecanismos de você diminuir os juros, de você ter fórmulas, né, para que o pagamento seja mais suave, não, é para economizar, para garantir a rentabilidade daqueles investidores do mercado financeiro. Essa é a grande crítica a esse projeto de lei, né? Que ele atua nesse sentido, você onera a população para que a população faça poupança para que aqueles poucos investidores no mercado financeiro garantam a sua rentabilidade. É muito rentável financeiramente investir aqui no Brasil? Obviamente, você veja as taxas de juros no Brasil há muito tempo, elas são umas das maiores a nível mundo, mundial. Né? A que mais rende, E quem é que tem dinheiro, assim, milhões para investir no mercado financeiro? São algumas poucas famílias que lucram com isso. Né? Então, o que está por detrás dessa lei é isso, é onerar a população no sentido de que não tem oferta, né, de um serviço público de qualidade para poder garantir a rentabilidade desse setor. Agora, o que mais? A PL já trazia algumas limitações. Agora, a PEC, o projeto de emenda constitucional, é jogar para dentro da Constituição esses princípios de ataque à oferta dos serviços públicos. E um dos quadros mais graves é que ela prevê o fim da vinculação de recursos. A não obrigatoriedade dos estados e dos municípios e da União de aplicar os recursos especificamente nos setores. Né? Hoje nós temos uma garantia de um mínimo constitucional, que aqui em Santa Catarina eles não têm respeitado, né? Saúde, né? 25% eles não aplicam. Hoje é vinculado, querem acabar com essa obrigatoriedade. Acaba. A PL já, segundo o que a PL propõe, o Estado de Santa Catarina hoje já estaria cumprindo os 25% da educação. Por quê? Porque ela já prevê contabilizar nos 25% serviços terceirizados. Os aposentados. Os aposentados. Que não deve estar ali, né? Que até hoje a Constituição vedava. Porque o que a Constituição determina? Que são investimentos. Portanto, investimento é aquele recurso aplicado que está gerando um benefício para a população. Ou seja, você paga o professor, ele está trabalhando em sala de aula, isso é investimento. Você pagar, por exemplo, os aposentados, é óbvio que eles têm que ser pagos, mas não dá para contabilizar, né, dentro daquele percentual. Quer dizer, aplica aquele percentual, além disso você teria mais o pagamento dos professores aposentados, os serviços terceirizados, que não são a ação direta da oferta da educação, são outros serviços que são contratados, hoje a previsão é que eles estão de fora. O que a PL traz é contabilizar esses recursos dentro disso. Então, em suma, são várias assim medidas que ao longo do tempo elas vão estrangular a oferta tanto da saúde quanto da educação. Aliado a isso, você retira os novos recursos em saúde e educação que estavam previstos, né, do pré-sal, que é outro projeto que também está tramitando e que nós, sabe, a nossa luta ela tem sido assim, a votação dessa semana são esses dois projetos, mas na sequência tem vários outros, são 23 projetos que estão na iminência de serem aprovados, que se todos aprovados, do jeito que estão propostos, nós teremos um futuro assim, com muita pouca perspectiva, né, de atendimento à população. São várias coisas que vêm na sequência. Por isso, professor Robson, então, segundo o que o professor Oduir está falando, esse é o momento das pessoas tomar consciência e se unir, tomar uma atitude conjunta, porque estamos para pagar a conta, querendo ou não querendo. Inclusive até uma coisa muito importante, quem está pagando a conta diretamente hoje são os aposentados. Os aposentados? Pela questão da aposentadoria, né? A aposentadoria especial, que a gente não sabe como que vai ficar, mas a gente acredita que vai se perder isso, né? Nós já perdemos, Santa Catarina já perdeu, né? Essa contagem que eles faziam era de uma forma proporcional. Depois, antes tinha aposentadoria especial, depois proporcional, depois eles faziam uma média dos últimos 3 anos. Hoje, eles estão fazendo pela carga efetiva da pessoa, pela carga que ela foi lotada. Se ela teve uma alteração, não vai contar, né? Alteração de como assim? De carga horária. De carga horária. Então não vai contar. Se o professor se efetivou
com 20 horas na escola, e ela teve uma alteração depois. Para 40? Para 40, o que vai contar é as 20 horas. Oh. Então, assim, hoje o aposentado que trabalhou 30, 35, esse é o maior prejudicado, né? E assim, eu como trabalhei na Secretaria de Escola, a gente tem uma imensa gratidão por esses profissionais que trabalharam a vida toda, né? E a gente, assim, sente muito, porque quem deveria estar preocupado com isso não está, que é o governo federal, né? Que eu acho que a pessoa trabalha 30, 40 anos, quando chega na fase de aposentadoria dela, o mínimo de respeito que ela deveria ter era ser respeitado isso, né? A garantia da aposentadoria. Isso. Então, assim, eu fico muito triste, porque como trabalhei em escola até outro dia, a gente vê o quanto que esses professores vão ser prejudicados. E o professor Aldoir falando de tirar dinheiro daqui ou dali, não se fala em tirar dinheiro dos pagamentos absurdos da dívida pública, né? Que consomem metade dos nossos recursos todos os meses. Metade do que o Brasil produz vai para pagar juros para um sistema financeiro. Por que será que não se mexe nisso daí? O que está faltando? É interessante mesmo, né? Porque o problema é que mesmo os economistas, né, que falam na grande mídia, se você vai lá ver a origem, de onde eles vêm, todos eles têm ligação com bancos, né? Os economistas todos vêm do sistema financeiro. Aqueles que têm espaço para falar na mídia, eles todos têm origem, né? Ou são funcionários de grandes corporações, ou são funcionários ligados a bancos, ou já estiveram ligados a bancos e têm projetos que desenvolvem junto a esses bancos. Então, os economistas que realmente poderiam fazer uma análise do ponto de vista do interesse do povo, eles não têm espaço. Né? Esse é um dos problemas, né? Nós hoje estamos lá no Cinti com também recentemente criado agora um departamento do DIESE do Serviço Público, né? Nós temos um funcionário que está nos auxiliando, né? E a gente percebe assim, ó, que a ótica, né, da economia ela tem sido essa, né, de quem realmente, hoje quem realmente manda no Brasil, infelizmente, é o que, entre aspas, eles vivem falando do mercado. Quando eles dizem mercado, mas o que eles estão se referindo? O mercado é o mercado financeiro. É esse mercado que preservam a todo custo. Que todos os governos tentam agradar ao mercado, mas qual é o mercado? Né? É o mercado financeiro que, infelizmente, é o que manda e que não tem questionamento. Olhe os balancetes dos bancos, olhe a rentabilidade das instituições financeiras. Né? Aí a gente vai entender por que os outros setores têm tanta dificuldade. Né? Porque tem um setor que está sendo extremamente privilegiado. Né? E não há nenhum questionamento. E sempre que qualquer governo busque interferir nisso, de baixar juros, vem toda uma propaganda, né? Contrário, dizendo que a inflação, que isso, que aquilo, que vai ser o caos e tal. Né? Mas esse setor sempre está sendo, né, beneficiado. Nunca paga prejuízo nenhum. As dívidas são pagas, repagas e pagas de novo, e sempre está se endividando muito mais. Né? Se você pega assim, o que os estados e mesmo a União paga de juro, né? É aquilo que você dizia, 1, 2% do PIB. Né? De tudo que se produz no Brasil, eles estão levando uma fatia, né? De 1 a 2%. É isso que nenhum estado não tem um setor só da sociedade que está levando. Né? Então, essa é uma questão que precisa ser discutida também. A crise é os bancos. Os bancos são a crise. Eles é que estão levando todo mundo à bancarrota, né? Que geram a crise. Que geram a crise. O Robson, você está começando agora, né, a sua primeira gestão efetiva. Você já esteve no Conselho Fiscal Deliberativo? Conselho Deliberativo. Mas na diretoria é a primeira vez mesmo? É a primeira vez. E essa sua viagem a Brasília agora, nesse seminário da CNTE, é também uma das primeiras atividades como diretor? Já que aproveitando, então, assim, houve esse encontro, né? A gente foi a Brasília. Todos os estados estavam lá representados? Exatamente, Santa Catarina, isso aconteceu em 1º de agosto, né? Foi a semana passada, segunda-feira.
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal. Eram 8 estados, né? Representados todos por especialistas, né? E pedagogos, né? Técnicos, né? Para justamente discutir em caráter até de urgência, porque essa questão dos especialistas nos estados, ela está virando assim cargos de confiança do governo. Especialistas na área da educação? Especialistas nas Antes não era cargo de confiança? É que assim, o que o governo faz, como o governo faz em Santa Catarina também, né? Que é uma questão que a gente percebe bem claro, que é a questão dos AEs, né? E dos ATPs. AEs, o que é, traduzindo? Os AEs são os assistentes de educação. Que era o caso seu ali em Campos Novos. Exatamente, que trabalham na parte mais de documentos de escola. Não, né? Na sala de aula. Não na sala de aula. Na educação. Parte mais de documentação. E a questão dos ATPs, que são assistentes técnicos pedagógicos, que cuidam mais da parte pedagógica da escola. O governo está mudando a nomenclatura disso? O governo não está mudando, mas existe um certo apadrinhamento por parte dos AEs, né? Que a gente sabe, todo mundo sabe disso, né? É cargo comissionado? E nos outros estados não é diferente. Né? Nos outros estados não é diferente, né? Existem vários estados, como a gente ouviu alguns professores de São Paulo, da Bahia, que o governo está usando, de certa forma, usando essas pessoas, como elas têm uma certa... Privilégio? Uma certa acessibilidade, né? Exatamente. Aos sistemas de comunicação. Como essa pessoa já tem um certo domínio na escola, um certo respeito, o governo usa isso em benefício dele, né? Como que ele usa isso? Pagando uma gratificação. Cooptando. Entende? Exatamente. Então, aqui no estado nós tivemos isso, eu não me lembro o ano, Robson, 2008, acho que foi, né? Porque assim, nós tínhamos assim, alguns cargos na escola, que eram os administradores, os especialistas, né? Os orientadores educacionais, e foi criado 2 cargos novos. O assistente técnico pedagógico e o assistente de educação. Cargos comissionados? Não. São cargos de carreira do Magistério de Santa Catarina. São 2 cargos novos da carreira do Magistério de Santa Catarina que se somam aos outros cargos que não professores, certo? Ocorre que no edital para efetivação, os ATPs exigiam nível superior. Os AEs não. No momento de fazer o concurso não exigia. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Se percebeu que os AEs, né, naquele momento, muitos inclusive não tinham muito interesse na carreira, porque o salário era de nível médio e não de nível superior. Né? Então, essa foi uma questão. A segunda questão é que eram profissionais extremamente estratégicos na escola, porque controlavam as informações dos estudantes e também dos próprios profissionais. Né? Então, como uma forma de atraí-los para o seu lado, na época o governo criou uma gratificação específica para esses profissionais. E, inclusive, passou a tratá-los. Diz, olha, vocês são profissionais que são do governo, né? Vocês são cargos de confiança do governo. Então, portanto, aqui vocês precisam ter obedecer ao governo. Precisam ter um cuidado, né, de como é que vocês se relacionam com os demais profissionais, porque vocês são diferentes. Vocês estão aqui numa função que é uma função específica, né, de total confiança do governo. Estão recebendo essa gratificação e assim por diante. E inclusive gerou uma questão junto aos ATPs, porque daí eles não receberam, né? E eram profissionais que tiveram com concurso concomitante na mesma época, né? Outra função e assim por diante e tal, né? Então, esse tipo de política ela é muito ruim, porque ela cria diferenciações. E ao invés da gente conseguir fazer uma luta unificada da carreira, né, dos ganhos de toda a categoria, né, que segue a mesma carreira, independente daí, ATP, professor de salarial, todo mundo nós estamos na mesma carreira, temos a mesma tabela salarial e assim por diante. Mas quando você cria essas diferenciações, o ATP começa a brigar com o AE, dizer, não, mas como o AE recebe, gera discórdia eu não recebo. Claro.
né? E a briga começa a ser pelas diferenciações. Não, eu quero ganhar que nem o ATP, o ATP dizendo, né? O especialista, mas nós sempre tivemos aqui, nunca tivemos isso, e assim por diante. Joga um contra o então, outro. essa é uma política do governo de criar problemas para a gente. E assim, Silvio, só porque fique uma coisa clara nessa questão de AEs e ATPs, os AEs, o sindicato mesmo, o síndico, ele não é contra o AE. Nunca foi contra. Existe só uma relação assim, que eu acho que o que o AE tem direito, o ATP poderia ter direito também. É só uma questão assim de igualdade. Simplesmente isso. Certo? A gente já viu outras vezes aqui o governo negociar com uma categoria, uma parte da outra, vai cindindo, jogando um contra o outro, fragmentando. E de uma forma assim muito negativa, o governo em alguns momentos, inclusive, ventilou que o sindicato era contra, né, a gratificação que nós não somos contra nada que o trabalhador receba. Agora nós somos a favor de uma política justa, né? Para todos. Exato. E de uma política salarial que atenda às necessidades, né, das pessoas de uma forma geral. E a luta do sindicato, obviamente, é pela carreira, né, para que a gente atinja toda a categoria. Ainda bem que existe um espaço como o Floripa em Foco do Cinti aqui, para você, telespectador internauta, saber dessas coisas que os demais meios de comunicação fazem questão de ignorar, né, de não ver. Ainda bem que... E obrigado pela presença e parabéns, né, o Robson Cristiano da Silva, que está assumindo aí a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Cinti. A gente vai se ver muitas vezes aqui ainda no Floripa em Foco, né? Parabéns pela tarefa. E o professor Alduir Kremer já é da casa aqui, né? Antes de ser empossado coordenador estadual, já participou várias vezes aqui do Floripa em Foco. E a gente está sempre de portas abertas aqui para levar informação da classe trabalhadora dos professores para a sociedade. Faltou mandar algum alô lá, um abraço para Campos Novos, professor, para a gente fechar? Vamos aproveitar, um abraço para Campos Novos, né? Obrigado pela oportunidade, Silvio. Estamos à disposição. Sempre que precisar, a gente vai trazer informações da forma mais clara possível, certo? Linha direta, né, professor Kremer? É isso aí. Vamos em frente que a luta segue na vida de todos. Visite o site do Cinti, www.cinte-sc.org.br, para entrar em contato tanto com o professor Alduir quanto o secretário de Assuntos Jurídicos e também rever o Floripa em Foco, que ficam todos depositados aí na página do Cinti. Até a próxima semana aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Cinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.cinte-sc.org.br.